No contexto de conteúdos online, como por exemplo aqui no YouTube, vamos desconstruir estas duas perspectivas e criar um paralelo que mostra como ambas podem coexistir e fazer sentido. E que perspectivas são essas? É aquela perspectiva de só quem faz pode ensinar, que é a autoridade da experiência prática. E a perspectiva 2 é quem nunca fez também pode ensinar, a autoridade do estudo, da metodologia e da mentoria, que não quer dizer que tenha experiência prática. E depois também há um mix dos dois. Olá, o meu nome é Fernando Tidósio, bem-vindo ao meu canal. Este canal fala sobre negócios, tecnologias e lifestyle. Então vamos começar pela primeira perspectiva indicada no início. Só quem faz pode ensinar, que há muita gente que tem muita experiência, faz conteúdos nas redes sociais e cursos e vídeos para o YouTube e por aí afora, e então a partir daí depois começa a ensinar, ou seja, primeiro tem uma experiência prática e depois constrói uma autoridade a partir da experiência prática. E esta visão defende que a credibilidade vem da ação direta e do saber fazer, ou há quem diga o saber de oficina. Quais são as vantagens desta abordagem? A credibilidade inquestionável, quando alguém diz eu já passei por tudo isto, gera uma confiança imediata, as pessoas confiam. Então se for, por exemplo, o Cristiano Ronaldo a ensinar a jogar futebol, tem a autoridade toda e as pessoas confiam completamente. Não quer dizer que ele seja grande professor, mas tem autoridade a partir da prática. A autoridade é conquistada no terreno ou no campo. O conhecimento tácito, existem detalhes, macetes e sensações que só se aprendem na prática. Alguém com experiência consegue antever problemas e dar soluções que a pura teoria ignora, que é a inspiração pelo exemplo. A figura do mestre que chegou lá, já passou por aquilo, é um poderoso motivador. Os alunos veem um modelo tangível a seguir, ele já conseguiu fazer aquilo, ele já fez aquilo, eu também quero. Então seguem quem já fez, porque ele já conseguiu. Se a pessoa tiver a ensinar uma coisa que ainda não fez, não existe este tipo de inspiração pelo exemplo. Mas, depois na segunda parte, eu falo algo que entra em contraponto com isto. As críticas sobre este tipo de inspiração é que existe uma armadilha. A armadilha do faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Se a vida prática do professor contradiz o seu ensino, a sua credibilidade desaba. Um consultor financeiro falido ou um coach de relacionamentos com a vida amorosa em ruínas são exemplos clássicos. Nem todo o especialista é um bom professor, como já tinha dito. Ser um exímio executor não significa que tenha aquela paciência e a didática ou a capacidade de compor um processo para um iniciante. Isso é algo que não é para todos. Depois temos a questão da segunda perspectiva. Terminei agora uma introdução à primeira perspectiva de quem executa e depois tem a autoridade. E a segunda perspectiva é quem nunca fez, quem nunca executou, também pode ensinar. Ou seja, a autoridade do estudo, da metodologia e da mentoria, não é a autoridade de ter chegado lá, de ter feito. É a autoridade do estudo, da metodologia e da mentoria, que depois também passa pela autoridade do percurso que está a fazer, do que está a construir, da sua construção, também pode passar por aí. Esta visão defende que a credibilidade vem do domínio do conhecimento e da arte de ensinar. Quais são as vantagens?
foca na teoria e na técnica pura. Um professor de canto pode não ser um cantor de palco, pode não ter a voz necessária para isso, mas domina a fisiologia vocal e a teoria musical melhor do que ninguém, até mesmo de quem sabe cantar. Ou quem tem voz para cantar, que às vezes também passa por aí. E ele ensina, essa pessoa ensina o método, não está a ensinar como chegar lá, embora possa inspirar muita gente a chegar lá também. Mas não é aquela inspiração do ele chegou lá e eu vou seguir tudo o que ele fez. Então a visão é uma visão externa e analítica. Quem está de fora do processo tem muitas vezes uma perspectiva mais clara e isenta. Um treinador vê os erros do jogador que este imerso na ação não consegue detectar. Há treinadores de futebol ou de outro desporto. Há treinadores que já foram jogadores, há treinadores que foram jogadores de primeira qualidade, e há treinadores que foram jogadores, mas foram muito medianos. Enquanto há treinadores que nem sequer nunca foram jogadores, até alguns são mais novos que muitos ou a maioria dos jogadores. Então, neste caso, nesta perspectiva, existe uma habilidade didática. Esta é uma virtude, é a capacidade de motivar, de explicar de múltiplas formas, estruturar a aprendizagem e dar o feedback construtivo. É uma skill por si só, uma habilidade. O papel esta perspectiva tem o papel do catalisador. Como já referiu, o professor atua como catalisador, ele não é a reação química, é a ação final, mas é o elemento que acelera e permite que o sucesso do aluno aconteça. E quais são os contras ou as críticas a este tipo de perspectiva? É que há uma falta de credibilidade imediata. Pode ser difícil ganhar a confiança do público sem um histórico de trabalhos realizados. E depois também há limitações a áreas muito práticas, como por exemplo em campos como cirurgia ou pilotagem, a experiência prática não é muito negociável. A pura teoria é insuficiente e até pode ser perigosa. E aqui já estou a abrir um paralelo para há casos e casos, há casos em que a primeira perspectiva é a melhor, a segunda perspectiva é a melhor e algumas também é melhor um bocadinho dos dois. Portanto, neste caso, vamos fazer o paralelo. Quando é que cada um faz sentido, a cada uma das perspectivas? A chave não é escolher um lado, mas entender que estas perspectivas aplicam-se a diferentes tipos de conhecimento. Por exemplo, como já falei, o cirurgião não é propriamente o teórico da medicina, é um fazedor. O fazedor é essencial, ele tem que fazer a cirurgia. Então a prática é crítica, é inegociável praticamente. Enquanto que física quântica ainda, claro que a ciência está a mudar um bocadinho, mas a física quântica ainda é uma questão do investigador, o professor universitário, o ensinador. O ensinador é suficiente. Dominar a teoria e a didática é primordial neste caso. Então já temos aqui dois completamente diferentes. E depois temos a questão das vendas e do marketing, que poderá ser ou um empreendedor de sucesso, ou então um consultor professor. O ideal é um misto. A teoria é muito importante nesta área, mas a experiência no terreno também dá muita credibilidade. Então aqui temos um mix, um misto. E depois há outra questão, como tocar guitarra. O guitarrista, temos o guitarrista, agora não está sem palavra.
Temos o guitarrista de palco, o professor, ou então o professor de música. Pronto, depende do objetivo. Se for para inspirar a ser um guitarrista de palco, temos o fazedor, ou seja, o guitarrista de palco de sucesso. Para aprender as bases, aprender a tocar e, em situações intermédias ou tópicos avançados também. Temos o professor. Por exemplo, na área do coaching pessoal, alguém que esteja na área do coaching pessoal, alguém que superou um problema, pode ser alguém que superou um problema, ou então um psicólogo com formação. A credibilidade, neste caso, vem dos resultados que gera nos outros, não é só da sua história. A motivação para quem nunca fez, mas quer ensinar, é algo essencial. Então, se nós quisermos entrar nesta área do ensino, seja qual for a perspectiva, portanto, temos que mudar o foco da nossa autoridade. Em vez de venderes uma história pessoal, na segunda perspectiva, temos que vender o domínio do conhecimento e do método de ensino. Temos que ser o especialista no como e não necessariamente no eu fiz, na segunda perspectiva. Se nós não formos especialistas, se não tivermos autoridade intrínseca, se não formos o Cristiano Ronaldo da área, temos que, em vez de estar a vender a nossa história pessoal, temos que vender o nosso domínio do conhecimento e o nosso método de ensino. Temos que ser transparentes, não podemos, se nós se não formos especialistas, se não tivermos autoridade, não poderemos fingir que a temos, não poderemos fingir que sermos o que não somos. Podemos dizer, nunca construí um império, mas estudei a fundo os métodos de quem fez e desenvolvi um sistema passo a passo para ti. Também há aí pessoas que escrevem livros e que dizem que estiveram a falar com os 500 maiores especialistas, fez entrevistas aos 500 maiores especialistas e fez uma compilação de tudo o que eles passaram e por aí afora. Se nós se não formos especialistas, temos que valorizar a nossa habilidade didática. A nossa superpotência é tornar complexo o complexo em simples. Uma coisa complexa em simples, para os outros entenderem mais facilmente. E este dom é raro e é muito valioso. Os fazedores, muitos deles, ou quase, não vou dizer quase nenhum, porque há muitos que também, mas muitos fazedores não possuem este dom. Também há fazedores que têm o dom também. Eles já são autoridade e depois ainda ensinam bem, aí não dá hipótese. E depois temos a questão de, se não formos fazedores, podemos usar casos de estudo e exemplos de terceiros, construir a nossa autoridade através dos resultados, por exemplo, dos nossos alunos. Os meus alunos já conquistaram não sei o quê. Ou com base na nossa análise detalhada sobre o caso de sucesso alheios, como aquele que estudou 500 especialistas. E depois também temos que no caso, se não formos especialistas, temos que pensar nos grandes professores, porque a maioria dos professores do ensino básico ou do secundário ou médio não são fazedores no mercado de trabalho das matérias que ensinam. Eles só são especialistas, só entre aspas, não é? Eles só são especialistas em ensinar. O treinador de um campeão de ténis provavelmente nunca ganhou um grande slam e o seu atleta se calhar já ganhou todos os grandes slam ou só lhe falta um deles a nível do ténis. E o seu valor está em instruir o máximo do aluno, do jogador.
mas também há muitos treinadores, tal como eu disse ao início do vídeo, que também já foram grandes atletas. Então, a autoridade não tem uma única fonte, pode vir da experiência prática, o caminho percorrido, ou da competência pedagógica, a habilidade de guiar. O professor que nunca fez, mas que é o mestre em motivar, explicar e estruturar o conhecimento, que é tão ou mais valioso do que o fazedor que não consegue transmitir o que sabe, sem paciência e grita e não sei o quê. O paralelo não é entre o certo e o errado, mas entre a sabedoria experiencial, a sabedoria metodológica do método. O mundo precisa das duas e, no fundo, os melhores mestres são aqueles que, de alguma forma, conseguem fundi-las. Então, se nós pensarmos um bocadinho no exemplo do YouTube só, o fazer em contraponto com o ensinar. No YouTube este debate é constante. A plataforma valoriza tanto a autenticidade da experiência prática como a clareza e o valor educativo. A primeira perspectiva em que só os youtubers que fizeram podem ensinar, ou seja, a prova social, gera confiança imediata. Esta é a base dos canais de sucesso em áreas como fitness, negócios, bricolagem e culinária. Porque funciona. E porquê que isto funciona no YouTube? É a autenticidade. Um canal de musculação gerido por alguém com um físico esculpido tem uma prova social, visual, instantânea. O outro quer ficar como ele, ou pelo menos metade do que ele é. A credibilidade é demonstrada, não apenas afirmada. Depois temos a questão das histórias pessoais. O storytelling é o rei no YouTube. Um empreendedor a partilhar a sua jornada, com os seus sucessos e falhanços, cria uma ligação emocional forte com a audiência. E depois há a resposta a objeções, quando um espectador pensa, isso na teoria é bonito, mas na prática é que era bom. O criador que já a fez pode responder com, eu já passei por isso e está aqui a solução, toma lá. A metodologia passo 1, passo 2, passo 3 e coisas assim do género. E siga e compre o curso. O risco, a armadilha do fake it till you make it. Se nós descobrimos que um criador que vende cursos de sucesso online nunca teve um negócio rentável, ou que só tem um negócio rentável, que é o negócio dos próprios cursos, a sua reputação pode ruir. E por causa disso é que aquele nicho do marketing digital do vendedor de curso já não é assim tão fácil. Já não é tão fácil vender um curso caro. Agora as pessoas estão mais desconfiadas. E depois temos a audiência Pronto, e lá está, a audiência do YouTube é astuta e valoriza a transparência. Se nós vimos naquela perspectiva, na segunda perspectiva, os youtubers que estudam o tema também podem e devem ensinar, que é o papel do explicador e do metodológico. Muitos dos melhores canais educativos são liderados por pessoas cuja principal habilidade é pesquisar, sintetizar e explicar. E porquê é que isto funciona no YouTube? É a questão do domínio da didática em vídeo, saber editar, usar gráficos, criar analogias visuais, estruturar a narrativa clara num vídeo em 10 minutos. É uma skill própria. Um historiador académico pode ser um professor brilhante, mas um youtuber de história sabe como tornar esse conteúdo envolvente para a plataforma. E há a visão do curioso profissional. Canais como Nerdologia ou a Ciência Todo o Dia não são feitos necessariamente por cientistas que fazem descobertas, mas por excelentes comunicadores de ciência. O seu valor está em traduzir conceitos complexos para o público em geral. E há que focar no resultado do espectador. O sucesso do youtuber não depende de ter vivido a experiência, nem sempre, mas do seu método funcionar para quem a vive. Se os tutoriais de Photoshop permitirem milhares de pessoas dominar a ferramenta, essa é a autoridade da segunda perspectiva, do quem está a ensinar e não mostra grandes resultados. Então, fazendo um paralelo com o contexto YouTube, no caso já referido do fitness e musculação, um atleta ou coach com um físico notável, um professor de educação física que foca
na anatomia e técnica pura. O fazedor vende inspiração e resultados visuais. O explicador vende segurança e método científico. Portanto, temos aqui os dois lados. Por exemplo, a área dos investimentos e cripto. Um trader que mostra o seu portfólio e trades em tempo real, em contraponto com um economista ou jornalista financeiro que explica conceitos e análises de mercado. Um fazedor é mais arriscado, mas gera mais hype. O explicador é mais seguro e constrói autoridade a longo prazo. E depois temos aqueles canais de tutoriais e do it yourself. O marceneiro a construir um móvel do zero, em contraponto com um criador que testa e compara diferentes ferramentas e técnicas. Ambos funcionam. O fazedor mostra o processo completo. O explicador ajuda o espectador a tomar decisões informadas. A aprendizagem de línguas. Um poliglota a falar 6 línguas fluentemente, ou um professor de línguas com um modelo estruturado. Um poliglota inspira. O professor muitas vezes é mais eficaz em ensinar o caminho desde o zero. A motivação para quem quer começar no YouTube sem ser um fazedor. Se uma pessoa não é fazedor e quer começar um canal do YouTube, se quer criar conteúdo educativo, por exemplo, sem aquela bagagem de quem já fez tudo, tem que reenquadrar a sua autoridade, não dizer sou um expert, dizer sou um apaixonado pelo tema e já passei nos últimos 5 anos, por exemplo, a estudar e a sintetizar os melhores métodos, e que neste canal que vai ensinar o que aprendeu, ser uma espécie de Google humano do nicho. A proposta de valor é fazer um trabalho pesado de pesquisa para os espectadores. Por exemplo, eu li todos os livros e vi todos os cursos e trago-te o sumário executivo. Pode ser uma forma de ter um canal de YouTube. A transparência é chave, é preciso ser aberto. Como, por exemplo, eu não sou um empreendedor bilionário, mas sou um metódico e vou aprender a aplicar esses princípios do negócio convosco, passo a passo, mostrando a jornada de forma colaborativa e as pessoas vão acompanhando. Temos que focar, neste caso, de não ser um fazedor na qualidade educativa. A prova social serão os comentários dos nossos espectadores, a dizer nunca tinha entendido isso até ver o seu vídeo, ou apliquei o que disseste e resultou. Estes testemunhos são a credibilidade. E depois também temos a questão de colaborar com fazedores, trazer convidados que são praticantes para os nossos vídeos, e isto empresta credibilidade ao canal e mostra que valoriza tanto a prática como a teoria. No YouTube a autoridade não é binária, é um espectro. Num extremo temos o especialista prático, a autoridade pela ação, e no outro temos o explicador de classe mundial, a autoridade pela clareza. O sucesso não depende exclusivamente em que extremo é que se está, mas de escolheres uma posição clara nesse espectro e comunicares com transparência e o valor genuíno para o espectador. Muitas vezes os maiores sucessos estão mesmo no meio. O criador que explica como fazer, baseando-se tanto na pesquisa metódica como a sua própria experiência limitada, de testar e aplicar. Eu próprio estou num espectro muito central. Eu já sou empreendedor e tive uma fase em que fui empreendedor a tempo inteiro. Muito raramente fui um trabalhador a tempo inteiro ou um professor a tempo inteiro. Tenho cerca de 20 anos de carreira como professor ou até mesmo professor universitário e formador profissional e treinamentos. E então pode-se dizer que tenho um bocadinho a experiência nas duas áreas. Também já trabalhei na área da tecnologia e tenho estudos de pós-graduação e de graduação na área da tecnologia e negócios também. Tenho experiência profissional, tenho experiência de empreendedor,
e tenho o meu próprio lifestyle, e por isso é que o canal, eu costumo dizer isso ao início, mas como nunca tenho, não tenho assim nenhum exemplo de algo que eu tenha feito que seja o fator uau, eu quero que seja, não posso dizer que sou um fazedor dentro do espectro, ou, por exemplo, mais à esquerda ou mais à direita, onde se quiser posicionar o espectro. Mas depois também temos a questão que também não tem aquela metodologia espetacular de um professor completamente estudado, e não quer dizer que eu tenha todo o jeito do mundo, mas tenho paciência e tive muitas boas experiências. Eu tive um bocadinho de todo o tipo de experiências. Eu já tive aqueles alunos que depois tornaram-se profissionais como os melhores de Portugal, ou mesmo dentro dos melhores da Europa ou do mundo. Também já tive negócios que poderiam, mas aí já é o se eu tivesse tomado aquela decisão podia ter crescido mais, ou algo assim, ou eu tive uma ideia e depois por ter ido por outro caminho eu vi outra pessoa a seguir a minha ideia e a ter muito sucesso, sucesso de milhões. Já vi, sei lá, isto agora a vida é longa, a nível de professor já tive alguns reconhecimentos, a nível de empresário também tive, a nível de trabalhador também já tive alguns reconhecimentos. Também já estive naquela fase em que participei num projeto importante, e quando eu dizia que eu pertencia à equipa que fez este projeto e aquele, eu não posso dizer, já assinei o acordo de confidencialidade talvez há 30 anos, mas pronto, não vou dizer, também agora, principalmente porque se calhar já ninguém se lembra disso. Mas naquela altura, quando estava a dar aulas e dizia, participei aqui e ali, e depois também já fui na profissão como sénior, era tipo o mentor dos júniores, estava sempre ali armado em professor, não conseguia trabalhar, era só apagar fogos ali para os júniores, um monte de situações. Então estou um bocadinho posicionado, mas eu vou aqui neste canal, vou seguir a segunda parte, porque eu vou, aquilo que eu tenho pouco tempo, eu estou a construir, estou a fazer pela primeira perspectiva, mas estou a fazer os vídeos já na segunda perspectiva, e parece que não, mas os vídeos que estão aí, que já são bastantes, que não têm a ver com entretenimento, que eu tenho muitos assim mais virados para o lifestyle, mas os outros que já vêm de pesquisas minhas e de interesses meus, antigos ou recentes, e reciclados também, coisas que eu pensei há muito tempo e estou a reciclar agora com o tempo, aquelas coisas, eu um dia que eu tenha tempo eu vou pensar sobre isto e aquilo. Pronto, eu já tenho alguns vídeos com esses pensamentos. Eu às vezes só tenho 20 minutos num dia, ou não sei o que, para fazer um vídeo e siga, não estou a fazer edição, é ligar a câmera e vai. E então eu vou fazer, mas o meu pensamento é fazer a jornada, aquilo que vai andando, eu vou fazendo. E como a minha jornada, como tem um vídeo, não é uniforme, então os vídeos também não têm sido uniformes, que é uma crítica que fazem ao meu canal, mas assim eu sinto-me mais feliz, não estou tão preocupado em crescer depressa. E pronto, o vídeo já vai longo, já vai com 30 minutos e eu tenho que ir trabalhar. E então, se gostaram deste vídeo, cliquem em curtir, gosto, like, comentem se estão de acordo com esta perspectiva que eu indiquei, como é que vocês estão posicionados aqui, ou como é que gostam, ou qual é o tipo de professores que vos inspira mais, e também partilhem para quem interessar este vídeo, façam perguntas se tiverem alguma curiosidade sobre mim, já que eu contei um bocadinho da minha história, e
inscrevam-se ou subscrevam no canal para ver se eu chego aos 1000, pelo menos, que era a minha primeira meta, que está difícil, já daqui a mais vai fazer 2 anos, ainda não chegou lá, mas daqui a mais chega. E esperem pelo próximo vídeo e fui!